Olá, meu nome é Andrea Torres, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre as formulações lipossômicas. O que é isso? Então, lipossomos ou lipossomas são pequenas vesículas formadas por pelo menos uma camada dupla de fosfolipídios. Fosfolipídio é um fósforo unido com lipídios. E esses fosfolipídios, então, vão ter uma característica muito importante. O fósforo, ele é solúvel em água, ele se dissolve em água, e o lipídio, a cadeiazinha de ácido graxo, o rabinho da molécula, ele é solúvel em gordura. Então, quando nós temos um lipossoma, nós temos uma dupla camada de fosfolipídios, e aí eu posso ter dentro dessa molécula um suplemento que é solúvel em água e por fora da molécula ou na membrana, um suplemento que é solúvel em gordura. E quando os suplementos estão nessa forma lipossômica, a absorção é muito mais eficiente do que quando não estão nessa forma lipossômica. Nós podemos então utilizar vitaminas lipossômicas, existe vitamina C lipossomal, existem minerais na forma lipossomal, glutationa na forma lipossomal, ácido lipóico na forma lipossomal, existem também medicamentos, drogas na forma lipossomal, garantindo que a suplementação vai ser mais eficaz ou a medicação vai ser mais eficaz e que a absorção vai se dar de uma forma muito mais eficiente. Porque quando a gente utiliza uma vitamina qualquer, em qualquer forma, nem sempre aquilo que a gente ingeriu vai ser absorvido. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma curcumina e um percentual muito baixo, 5%, 10%, 15% só dessa curcumina que você utilizou vai ser absorvida. Então a gente pode ter fitoquímicos também na forma lipossomal, podemos ter a curcumina na forma lipossomal e a gente vai ver que a absorção dela é muito maior. Então, quais são as habilidades dos lipossomas e suas vantagens? Eles protegem os ingredientes ativos contra o ácido clorídrico, então esse ingrediente chega no intestino para ser absorvido na sua forma intacta. Ele mascara também esse ativo, esconde esse ativo e isso é importante também, porque o intestino, ele regula o que ele quer absorver e o que ele não quer absorver. Então, vamos supor que o seu intestino reconheça uma substância e fala: não, isso eu não quero absorver. Quando você mascara, o intestino acaba deixando passar a substância para a corrente sanguínea. E a absorção é muito mais eficiente. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê justamente a absorção de curcumina. Se eu tivesse a curcumina em cápsula, ela seria absorvida numa quantidade muito menor do que se eu tenho a curcumina na forma lipossomal. A outra forma de fazer com que o ingrediente que eu quero, o composto que eu quero, a vitamina que eu quero, o fitoquímico que eu quero, ou o medicamento que eu quero chegue à corrente sanguínea na forma de injeção. Mas ninguém quer ficar tomando injeção todo dia, né? Então, a forma lipossomal ela é muito interessante. Esse aqui é um estudo, por exemplo, que mostrou que a vitamina C lipossomal, olha só, essa aqui, ó, primeira curvinha é uma vitamina C qualquer que não está na forma lipossomal e aí ela é pouco absorvida. Existe também um lipossoma que eles falam que está em pó, mas esse lipossoma em pó, ele também é muito pouco absorvido, porque a vantagem do lipossoma é justamente ter gordura e água. Se você faz em pó, você pode até ter gordura, mas não vai ter água, porque o pó não tem água, o pó é seco, não é? Então, eu confundi aqui, olha, a primeira linha é justamente do lipossoma em pó, não vale a pena, é super caro e não funciona. Depois, a cápsula de vitamina C, absorvida um pouquinho melhor, mas nem tanto. Depois, nós vamos ter uma marca qualquer de substância lipossômica. E aí, o que que acontece? Eu posso ter uma marca que fala que tem vitamina C lipossomal 50% e o outro 50% não é lipossomal, então ela vai ter uma absorção melhor, mas quando eu tenho quase 100% da vitamina C lipossomal, aí eu tenho uma absorção muito melhor desse composto. E eu gostaria de falar hoje sobre a glutationa lipossomal. A glutationa é um antioxidante, é o principal antioxidante para o nosso cérebro. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos produzindo menos glutationa. Então, pacientes com Alzheimer se beneficiam do uso da glutationa, pacientes que têm a esclerose lateral amiotrófica também podem se beneficiar desse uso da glutationa. E a glutationa tem outras funções, ela melhora a imunidade. Saíram muitos estudos na época do Covid mostrando que pacientes com Covid
tinha muita depressão de glutationa e aqueles que receberam a injeção de glutationa melhoraram mais rápido. Ela pode ser utilizada para tratamento da artrite reumatoide, prevenção de infecções oportunistas em pacientes HIV positivos e redução do estresse oxidativo em doenças neurológicas. E aí, como eu falei para vocês, a gente pode ter a glutationa injetável, injeção, nós podemos ter a glutationa em cápsula, que não é muito bem absorvida, e a glutationa lipossomal. E essa glutationa lipossomal, ela ajuda muito a corrigir a disfunção mitocondrial. Então, nós podemos utilizar tanto em pessoas que têm um diagnóstico de disfunção mitocondrial, quanto em pessoas que relatam muito cansaço, principalmente após os 50 anos, e também em pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica. Aqui a gente tem a comparação de absorção da glutationa não lipossomal, que é essa linha mais clarinha, cinza, e da glutationa lipossomal. Olha, conforme os dias vão passando, a quantidade na corrente sanguínea vai aumentando bastante com o uso dessa glutationa lipossomal. É por isso que, em geral, 7 dias depois de iniciar o uso, o paciente já está sentindo diferença. Agora, existem desvantagens também nessas formulações lipossomais. Em primeiro lugar, são muito mais caros, suplementos muito mais caros do que o suplemento convencional. Pode custar 2 vezes até 10 vezes mais do que um suplemento convencional não lipossomal. Além disso, existe um maior risco de toxicidade, então o paciente precisa ser acompanhado, porque quando você entrega, por exemplo, uma cápsula de ferro, o intestino ele vai avaliar se ele quer absorver aquele ferro ou não. Pode ser que daquela cápsula que você tomou, uma quantidade pequena vai ser absorvido. Agora, se você tem o ferro lipossomal, quase tudo é absorvido. Então, se o seu corpo não estava precisando e você tomou uma formulação lipossomal, o risco de excesso de toxicidade acaba sendo maior. E no caso da glutationa, que é o caso específico que eu trouxe, a glutationa é um antioxidante. Só que a gente não pode zerar a quantidade de radicais livres do nosso corpo, porque os radicais livres, eles também têm uma importância para a fabricação de ATP, de energia, eles também têm uma importância para que o nosso corpo se adapte. Então, depois de fazer atividade física, por exemplo, mais intensa, você produz uma quantidade grande de radicais livres. E se você neutraliza tudo, seu músculo não cresce, você demora muito mais para se recuperar. E além disso, nossas células usam radicais livres como forma de defesa. Se entra uma bactéria, um vírus no corpo, o que o sistema imune faz? Joga radical livre nesse micro-organismo invasor para que ele morra. Então, se você usa muita glutationa, pode ser que você neutralize isso aí e você pode ter efeitos adversos. Existem estudos com intoxicação por glutationa ou efeito adverso pelo uso de glutationa por muito tempo ou numa quantidade muito alta. E além disso, a glutationa e essas formas lipossomais, como são ricas em gordura, elas são mais instáveis, elas estragam mais tempo. Não dá para você comprar e deixar na sua casa e querer usar ano que vem, porque já não vai estar numa formulação mais adequada, já pode ter oxidado, ter sido um pouco atacada por radical livre. Então, ela é menos estável. O ideal é deixar na geladeira para durar mais, tá? Essas fórmulas todas lipossomais. E cuidado para, como eu falei, não inibir totalmente o processo oxidativo, porque isso pode ter efeitos negativos para a sua saúde. Em geral, as formas lipossomais, então, elas devem ser prescritas por profissionais de saúde, ser feito o acompanhamento. Então, evite de tomar suplemento por conta própria, medicamento por conta própria, tenha uma indicação correta. Em geral, médicos ou nutricionistas é que vão prescrever essas formas lipossomais, evite comprar aí de qualquer jeito. Aqui na Europa e nos Estados Unidos já estão ficando mais comuns essas formas lipossomais, mas não são para todo mundo. A glutationa, por exemplo, lipossomal, eu não indico que as pessoas comecem a tomar antes dos 50 anos de idade, justamente porque o nosso corpo ainda está produzindo e tem uma boa capacidade de adaptação. Então, a não ser que você tenha uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença mais séria mitocondrial, evite, tá bom?